Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos para mais uma aula de História com a professora Sabrina. Bom, nós vamos lembrar aí de alguns combinados que nós fizemos, né? Então, é importante que vocês façam a leitura do material Trilhas com todas as atividades indicadas para que a gente consiga seguir com as nossas aulas. Esse material, para quem ainda não recebeu o caderno, né, esse que seria enviado pelo correio, ele foi disponibilizado pelo site da MF Badra, ele foi disponibilizado também no mural da sala de vocês na plataforma Google Classroom, tá? Então, ele também está disponível lá. E se vocês não conseguirem por esses dois canais, também está disponível no site da Prefeitura Municipal de São Paulo, tá? Então, vocês podem colocar lá na internet SME Trilhas de Aprendizagens que vai aparecer o material para vocês. Bom, vocês precisam ter organização do tempo de vocês, então o roteiro geralmente está indo para vocês no começo da semana, então no começo da semana vocês já recebem as disciplinas que vocês tem que realizar as atividades, então vocês têm que organizar o tempo de vocês, tá? Para que a gente consiga aí ter um bom aproveitamento dos estudos de vocês nesse momento. E vocês precisam entender, né? Nós precisamos entender que esse momento ele vai passar, tá? Não é um momento que vai durar para sempre, ele vai passar e a gente precisa ter paciência para enfrentá-lo da melhor forma possível e juntos, ok? Lembrando aí mais um combinado que nós fizemos, e essa atividade ela vai ser realizada e concluída em 3 aulas, tá? Então, a primeira e a segunda aula vocês vão fazer a leitura e a reflexão do texto, então vocês vão ler e vão refletir sobre o texto da apostila Trilhas, e na terceira aula vocês vão assistir ao vídeo Revolução Francesa, disponível no YouTube, nessa página que tá em vermelho aí, tá disponível no YouTube esse vídeo, tá? É um curta-metragem, é bem curtinho e vai falar um pouquinho aí dos motivos da Revolução Francesa. Após, vocês vão fazer uma análise desse vídeo e vocês vão elaborar um texto sobre a situação social do povo francês na época da Revolução. Então, como que eles viviam? O que foi que ocasionou a Revolução Francesa, tá? Baseado no vídeo que vocês assistiram. Depois, assim, sempre que for necessário, vocês podem retomar esse vídeo, né? Olhar as orientações que eu estou dando para vocês aqui, tá? Eu estarei disponível para atendimento às dúvidas online todas as segundas-feiras e quartas-feiras, das 10 às 11h30 e nas sextas-feiras, das 8 às 10, tá? Estarei online pela plataforma. A atividade de hoje é a atividade 3, Revolução Francesa. Então, vocês vão fazer a leitura das páginas 113 e análise do vídeo do YouTube Revolução Francesa. Bom, eu coloquei aqui para vocês o significado de revolução, tá? Eu gostaria que vocês tivessem esse hábito na atividade 02. Era palavras e revoluções, né? Eu pedi para vocês grifarem também no texto, fazer um glossário de palavras. E eu gostaria que vocês tivessem o hábito de começar a pesquisar as palavras no dicionário. Então, eu coloquei aqui o significado de revolução para vocês. Então, o significado é ação de revolucionar, de incitar uma revolta, uma rebelião, uma insurreição, mudança profunda ou completa, subversão, revolução de costumes, um movimento que busca mudanças sociais por meio de rebeliões. Então, esse significado ele está no dicionário, tá? Quem tiver um dicionário pode buscar o significado. Quem não tiver um dicionário em casa pode buscar na internet, se tiver acesso à internet, o dicionário online, tá? E vocês vão conseguir identificar o significado de revolução. E aí, vocês vão ter que fazer na trilha de conhecimentos, né? Vocês vão ler o texto
sobre a Revolução Francesa. Eu vou ler aqui o texto com vocês, ele é curtinho, tá? Então vamos lá. A revolução é feita de sombra, mas, acima de tudo, de luz. Ela foi de uma enorme violência, por vezes descontrolada e selvagem, por vezes necessária para enfrentar um mundo antigo que se defendia ferozmente. Também nisso, ela permanece como um importante alerta para que fiquemos atentos, pois essa violência continua solta. Mas foi e continua sendo a esperança de mudar o mundo, eliminando as injustiças em nome das luzes e da razão, e não de um fanatismo cego, como se inscreveu na história em um momento determinado da evolução das forças econômicas, sociais e das classes populares. E por causa disso, percebe-se bem tudo o que fica faltando: a conquista da igualdade pela mulher, a ratificação do fim da escravidão, mas, sobretudo, a eliminação das desigualdades sociais, no momento mesmo em que, ao desferir o golpe derradeiro no feudalismo, ela estabelece as bases sobre as quais irá progredir a sociedade liberal do século XIX até os dias de hoje. Então, esse pequeno trecho está falando para vocês um pouquinho das mudanças que ocorreram a partir ali da Revolução Francesa. Então, começar a usar a razão, o período de usar esse nome aqui das luzes e da razão, você deixa, e não de fanatismo. Esse fanatismo cego, quem é? É a igreja? Será que são eles que eles estão falando? Deixar de uma vez por todas o feudalismo para trás? Como que era no período feudal? Vocês lembram? Vocês já estudaram sobre isso. Eu coloquei aqui para vocês, gente, isso aqui não está na apostila, tá? Como que era a divisão social na época da Revolução Francesa. Então, nós temos uma pirâmide aqui. Na base da pirâmide, nós temos o terceiro estado. Então, nós tínhamos primeiro, segundo e terceiro estado. E o rei aqui na ponta, tá? Aqui no terceiro estado, quem era que fazia parte deles? Era a burguesia e o povo, tá? E eles eram mais de 24 milhões de pessoas. E essa burguesia e essas pessoas, né? Essas pessoas, trabalhadores, camponeses, que estão aqui na base dessa pirâmide, eram eles quem sustentavam o segundo e o primeiro estado. Por quê? Porque eram eles que pagavam todos os impostos. E com isso, o primeiro e o segundo estado, eles tinham privilégios que o terceiro estado não tinha. Tá? Então, no segundo estado, quem que fazia parte? Nobreza de sangue e nobreza de espada, e eram 350 mil pessoas. E no primeiro estado, que era o alto clero e baixo clero. Quem é o clero? É a igreja, tá? Aqui é a igreja católica nessa época, representada pela igreja católica. E aí, 120 mil pessoas. Então, vejam só. Um dos motivos que levou a essa Revolução Francesa foi essa desigualdade e principalmente o desejo dessa burguesia de participar aqui desse segundo e desse primeiro estado, porque essa burguesia aqui que está aqui no terceiro estado, eles não tinham privilégios e eles também não tinham participação política, embora fossem eles que sustentassem o primeiro e o segundo estado. Então, esses são um dos motivos, tá? Esse tema da Revolução Francesa nós vamos continuar no próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, ok? Então, ela foi dividida por fases. Então, eu coloquei aqui a fase e as características de cada uma dessas fases, tá? A fase da Assembleia Nacional Constituinte, a monarquia constitucional e a convenção nacional e o diretório, e a característica de cada uma dessas fases. Aqui também eu coloquei para vocês os grupos dessa revolução. Então, nós tínhamos os jacobinos, que era a pequena burguesia, como líder Robespierre, Danton e Marat. Eles são os líderes dos jacobinos. Nós temos a planície, que é a maioria. Ela tentava unir as duas facções, liderada aqui pelos Sieyès, e os girondinos. Quem eram os girondinos? Era a alta burguesia mercantil,
tá? Com os líderes Brissot e Condorcet, tá? Então, nós temos esses três grupos dentro da Revolução Francesa. E aí, gente, eu coloquei como atividade complementar para vocês pesquisarem na internet sobre o que foi a Revolução Francesa e vocês elaborarem um glossário de palavras históricas retiradas do texto. Então, esse texto que eu li com vocês vão grifar as palavras que vocês não conhecem e vocês vão fazer um glossário, né, o significado, vão colocar o significado dessa palavra ao lado e vão produzir um pequeno texto no caderno de vocês sobre o assunto. Esse assunto a gente não vai encerrar aqui, porque ele é um assunto um pouquinho complexo, então na aula que vem, na próxima atividade, eu continuo com esse assunto da Revolução Francesa, ok? Uma boa aula para vocês e até a próxima!